Amigas e amigos, é lamentável a gente do Brasil, nós brasileiros, assistirmos ao Conexão Repórteres no ano de 2010, as cenas da Igreja Católica de Arapiraca, Penedo, Arapiraca, as cenas do Monsenhor Luiz Marques Barbosa, que faleceu em 2024, as cenas do Monsenhor Raimundo Gomes, que morreu em 2014, e do padre Edilson Duarte, que foi suspenso de ordem. Na época eu estava no seminário, estudava na Universidade Católica de Pernambuco, no curso de bacharelado em filosofia, e nós assistimos aí que logo embaixo aí da reportagem tem um nome: Crimes e Castigos. E nós do Nordeste passamos a sofrer consequências, uma crise hídrica sem precedentes. Mas nós associamos também aos grandes poderosos que têm o controle das chuvas. A gente controla um sinal de internet, controla um avião, controla tudo, o vento, tem controle. Imagina as chuvas. Aí de 2010 para cá, principalmente 2012, que não choveu nada no Nordeste, uma seca terrível. Aí 2010 a 2017 não choveu. E nós já estamos entrando agora num período de 2026. Desse tempo para cá, foi chuvas escassas no sertão de Pernambuco, no sertão da Paraíba, sertão de Alagoas, em todo o Nordeste, enfim. Não podemos ter um aproveitamento das chuvas. Quando chovia, se plantava, as plantas morriam por falta de um longo período de estiagem. Aí eu associo também a essas cenas de crime e castigo do Conexão Repórter, das cenas cometidas desses padres que abusaram de coroinhas e foram suspensos de ordens. As consequências vieram também para o seminário da Diocese de Afogados da Engazeira, Pernambuco. Para se ter uma ideia, eu, Rosinaldo Januário de Farias, fui o primeiro seminarista da Igreja Católica, após essas cenas se explodirem no SBT, se expandirem até nós, a renunciar ao seminário. Eu, dia 17 de maio de 2010, deixei o seminário, mas as consequências vieram antes. Dia 22 de março, pela segunda vez, eu compareci primeiramente ao Hemop de Serra Talhada para doar sangue, fiz uma doação de sangue, e a segunda vez foi lá na rua Joaquim Nabuco, 171, Graças, Recife. Fiz a minha doação de sangue, e quando cheguei no seminário, poucos dias depois, o padre reitor Hélio Cláudio me chamou em seu quarto e perguntou se eu já tinha participado de cabaré. Eu fiquei imaginando na minha imaginação, cabaré na Igreja Católica, no meio social, ou onde foi, porque eu entrei com 19 anos de idade no seminário, sem nunca ter namorada, sem nunca ter armado uma namorada. Muitas jovens, quando eu era estudante do ensino fundamental, do ensino médio, vinha falar namoro a mim, e eu tinha renunciado a esses namoros com a intenção de entrar no seminário e ser um padre. Aí ele me interrogou, perguntou se eu já tinha participado de cabaré, e essas perguntas, junto com essas cenas que vinham aparecendo aí no Conexão Repórter, e nós, seminaristas lá da Diocese de Afogados da Engazeira, assistirmos a essas cenas pela internet, pelo YouTube do seminário, e as consequências pesaram. Eu fui levado do Recife após fazer uma ligação para o 190 da Polícia Militar do Recife e contar mais ou menos o que estava sendo constrangido no seminário. E quando fui levado para o Serra Talhada, o médico passou eutônus e êxito para me tomar 2 medicamentos. Quando eu tomei, fiquei com atitudes delirantes, não conseguia mais subir escada de seminário, ficava tonto, zonzo, desorientado. Aí veio a minha renúncia do seminário. E logo em seguida também veio a renúncia de Sua Santidade Bento XVI, do pontificado de 2005 a 28 de fevereiro de 2013.
Aí 13 de agosto, 13 de março, houve a eleição de Mário Jorge Bergoglio da Argentina, o Papa Francisco, e agora está assumindo o controle da Igreja Católica como primado de Pedro, Sua Santidade, o Papa Leão XIV. Robert Francis Prevost, Leão XIV. Não sei se eu soletrar o nome de Sua Santidade, o Papa Leão XIV, mas é Robert Francis Prevost, o cardeal que foi eleito Papa dia 8 de maio de 2025. Aí, para complementar, aqui tem uma numeração nessa casa, 85. Aí 8 de maio e a casa 85. Aí eu quero muito dizer a vocês que a falta de chuva, possa ser que esse ano de 2026 nós volte a chover no Pajeú, volte a chover no Sertão, mas não se espera que seja chuvas como se fosse chuva de encher barragem e essas coisas, não se espera, né? Muitos profetas do sertão, aqueles que têm experiências mais antigas, fizeram aí as previsões, diz que no Nordeste esse ano não choverá mais do que 500 milímetros de água. Mas isso eu não posso afirmar a vocês, porque só quem sabe disso aí é o Todo-Poderoso, que controla o tempo, que controla tudo. Aí, mais de que nas conexões do SBT tá lá, crime e castigo, tá escrito. Os coroinhas foram à justiça, puniram os padres, eles foram suspensos de ordem e pegaram uns anos de cadeias. 21 anos, alguma coisa assim, tá escrito aí nas reportagens de Roberto Cabrini. Aí, para complementar, eu não terminei o curso de filosofia, não terminei o curso de teologia e parei todos os meus estudos, fiquei empancado. Para quem era aluno, nota 10, aluno que sempre era progressão plena em todas as matérias de ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, eu fiquei empancado nessas disciplinas e não pude ser ordenado padre. Eu pergunto a vocês que são católicos, a justiça de Deus é divina, a Igreja Católica tem seus canos, a sua doutrina, a doutrina social da Igreja. E o celibato sacerdotal é uma das causas que há muito tempo a Igreja preserva na Igreja Católica. Mas o que nós vemos aí é nos noticiários, nos dias a dias, é que os padres descumprem essas ordens. Eles mantêm relações sexuais com mulheres, outros com coroinhas de menores, e assim por diante, quando é punido pela justiça. Agora mesmo, recentemente, eu estava lendo uma matéria que um padre abusou de 60 crianças e foi punido, um padre já idoso, foi punido pela justiça brasileira. Por quê? Porque o Código Civil do Brasil diz que a maioridade é 18 anos. Então, você tem o direito de tirar o título de eleitor com 16 anos, mas não é obrigado a votar. A maioridade, as responsabilidades de maioridade é de 18 anos acima. Para se ter uma ideia, no Brasil, se você tem um filho de menor, uma filha de menor, e eles querem casar, é obrigado os pais a autorizar na justiça, assinar no cartório para que eles possam casarem. Aí, 14 anos, 15, 16 já é crime de pedofilia no Brasil. Aí ninguém sabe como é que fica essas instituições religiosas que acometem esse tipo de crime e fica cobertado pelos bispos, pelo Papa, pelos cardeais. Inclusive aqui na Diocese de Afogados da Ingazeira, Pernambuco, o padre José Mário Bezerra, que faleceu dia 17 de maio de 2017, quando eu morava com ele na Mangabeira, em Recife, não somente a mim, mas a outros seminaristas que com eles conviveram, que fazia pastoral na área,
ele confessava que na Diocese de Afogados da Engazeira existia padres que mantinham relações sexuais, uns com mulheres e outros com homens. Agora eu não sei se era de menor ou se era de maior. Essa informação eu não tenho. E o padre chegou a falecer. Foi o padre Mário, o padre conhecido como Padre Macário, Padre Macário de Afogados da Engazeira, que ele foi ordenado pelo bispo de Barra no dia 20 de junho de 2008. Não foi ordenado pelo bispo da Diocese de Afogados da Engazeira. Trabalhou na Arquidiocese de Olinda e Recife, foi trabalhar como capelão militar na cidade da Paraíba e terminou falecendo no dia 17 de maio, há exatos 7 anos da minha saída do seminário. Aí não é coincidência ou é incidência, eu não sei o que foi. Coincidência ou não, ele faleceu exatamente no dia em que eu deixei o seminário. Por que eu deixei o seminário? Eu deixei o seminário porque estava sofrendo constrangimento. Você assistir às cenas que é uma realidade que acontece, todo mundo do Brasil assiste, tá aí no YouTube da internet, você bota Monsenhor Luiz de Arapiraca, Penedo Alagoas, as reportagens de Roberto Cabrini, do ano de 2010 até o ano meado do ano 2016, 6 anos após os crimes cometidos na Igreja Católica, o que acontece está lá, todo mundo está assistindo. Tem mais de 30 mil visualizações, 50 mil visualizações, 100 mil visualizações. E por que não a gente afirmar o papel da verdade? João, no Evangelho de João está lá escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes eu participo da missa como cristão católico, que fui batizado pelo padre José Viana Sobrinho em 1989, fiz a primeira comunhão com o padre Jorge Adijan Silva Leite, que ontem inclusive celebrou a missa aqui na Igreja São Sebastião, dia 17 de janeiro de 2026, celebrou a missa aqui ontem, na Igreja São Sebastião em Brejinho, Pernambuco. Ele foi o meu primeiro confessor. O primeiro padre que me batizou já é falecido, padre José Viana. O padre Jorge Adijan Silva Leite fez a minha primeira comunhão. Fiz uma confissão também ao padre José Valmo de Andrade, que foi meu padrinho de crisma, do dia 29 de outubro de 2003. Foi a minha crisma aqui na Capela São Sebastião, depois tornou-se matriz. E o primeiro pároco foi o padre José Cícero Alves de Lima. E o meu confessor, diretor espiritual no seminário, foi o padre José Viana, no seminário menor, em 2009, no seminário São Judas Tadeu da Diocese de Afogados da Engazeira. E o meu segundo diretor espiritual foi o padre Cláudio, que trabalhou em Carnaíba. E hoje eu não sei qual é a paróquia que ele está, mas ele foi meu diretor espiritual. E ele pediu uma coisa para mim certa. Ele disse: Rosinaldo, eu vou até tossir, porque a doença da Covid, eu não estou com Covid, mas a doença da Covid levou tanta gente embora do Brasil, né? O padre Cláudio disse que eu não revolucionasse a Igreja Católica. Mas como não revolucionar a Igreja Católica se os padres estavam cometendo atitudes contra o celibato sacerdotal lá em Penedo e aqui na Diocese de Afogados da Engazeira não é diferente? Aí por que o bispo Dom Egídio Bisol passou a mão por cima, acobertou, e agora Dom Lima Macedo está no comando da Igreja Católica e talvez esteja assistindo esse vídeo e fique perguntando por que será que existem padres que também na Diocese de Afogados da Engazeira que têm as mesmas atitudes que tiveram os padres de Penedo, Arapiraca, de Alagoas, da Diocese de Arapiraca, de Penedo, a Diocese de Penedo, Arapiraca, eles tiveram, alguns deles tiveram e fica acobertado porque diz que o sertão é um território sem lei. Há um dia desse o bispo Dom Lima Macedo estava criticando aí os atos do dia 8 de janeiro, até por uma parte eu concordo com o bispo. Estava criticando a lei da dosimetria, fazendo críticas à política brasileira. Mas disse que o lugar de bispo, de padre, é pregar o evangelho, pregar a salvação das almas.
mas tem alguns momentos que eles também interferem na política. Aqui em Brejinho mesmo, a gente assiste de camarote, o padre fazendo propaganda em carro de som político, atraindo os fiéis para os partidos políticos, e nós sabemos que desde que tivemos 16 anos no governo de Pernambuco, o PSB comandando o governo de Pernambuco, 16 anos teve aqui o governo Vanderlei no município de Brejinho, Pernambuco, comandando, e 16 anos é a idade de tirar o título de eleitor. Aí você que está tirando seu título de eleitor, quiser participar do nosso partido, feliz. É um prazer, uma honra ter você em nosso partido. Mas os padres aqui se aproveitam de carro de som de prefeitura, desse daquilo, porque eles estão do lado de quem está no poder. Usa a sabedoria, os dons do Espírito Santo para estar sempre ao lado de quem está no poder. Certo, quem comanda o município é um prefeito, é uma prefeitura. A prefeitura dá ordem aos empregados, os empregados vai lá e entrega seu dízimo à paróquia, ajuda a paróquia, a igreja. Isso aí eu não, sem sombra de dúvida, eu não tenho dúvida disso, porque eu também gosto de ajudar a igreja católica, mas tem algumas coisas que a gente precisa aprender a conviver. Por quê? Porque quando existe uma eleição de um papa, eu sou cristão, sou católico, batizado na igreja católica. Eu tenho o direito de escolher o papa? Não tenho. Só quem tem o direito de escolher o papa são os cardeais, que lá se escondem debaixo de 7 chaves no conclave e elege o sucessor de Pedro. Mas eu, como cristão batizado, não tenho o direito a votar no papa. Já no Brasil, nós temos o direito a escolher o nosso deputado federal, o nosso deputado estadual, o nosso senador, a nossa senadora, o nosso governador, o nosso presidente. Isso aí é elegível, é legitimamente. Eu sou domiciliado aqui no município de Brejinho desde o dia 11 de abril de 2006. De 11 de abril de 2006, dia do aniversário do prefeito, ex-prefeito Vanderlei, eu tirei meu título de eleitor, já prevendo que ele seria prefeito novamente em 2008 a 2012. E 2012 a 2016, aí 2016 foi a prefeita Tânia Maria, Manuel da Carne, vice-prefeito, que nós elegemos aqui em Brejinho. Mas houve umas mudanças aí que já faz vai fazer 8 anos aí de governo, que houve essas mudanças, que a população brejinhense preferiram outro grupo do que o grupo do PSB 40. Aí nós estamos sempre ao lado do povo, mas o povo foi favorável contra o nosso grupo. Mas eu transferi meu título de Brejinho para Santa Terezinha em 2019, fui votar em 2020 na sessão 86, votei para vereador André de Afonso 19140, para prefeito Delcio Lustosa, vice Data da Deval PSB 40, número 19, pelo Partido Podemos, elegemos o prefeito e o vice-prefeito e o vereador, e infelizmente nosso grupo aqui em Brejinho afracou um pouco, perdemos a eleição, mas isso é questão de tempo. Questão de tempo. Por quê? Porque os eleitores são os mesmos, a sabedoria popular é a mesma. Quando João Campos voltar, ele é pré-candidato a governador do estado de Pernambuco em 2026. Como foi a eleição de 2006, Eduardo Campos venceu Humberto Costa do PT e governamos Pernambuco 8 anos de mandato de Eduardo, com 8 anos de Paulo Câmara, 16 anos governamos Pernambuco. E agora João Campos, se Deus quiser, e o povo de Pernambuco, em 2026, dia 4 de outubro, se ele não ganhar em primeiro turno, vai para o dia 25 de outubro, para segundo turno, como governador, futuro governador de todos os pernambucanos. As pesquisas apontam, e quando as pesquisas apontam, as pesquisas é a mesma coisa da voz de Deus e a voz do povo. Aí estamos elegendo aí o pré-candidato João Campos a governador de Pernambuco.
Eu sou muito feliz, não tenho nada contra alguns políticos aqui de Brejinho que estão no poder, não tenho nada contra, mas eu estou muito feliz por fazer parte do time PSB 40. Sou filiado ao PSB 40 desde o dia 1º de 4 de 2024. Eu tive umas desfiliações aí porque fui apoiar Lula para presidente, para ver se nós tomávamos o governo de Bolsonaro, e tomamos. Trouxemos Geraldo Alckmin do PSDB para o PSB 40 e colocamos ele junto com Lula e ganhamos as eleições em 2022. E pensávamos que em 2024 o PSB voltaria a governar Brejinho, mas os eleitores de Bolsonaro foram a favor do prefeito candidato à prefeitura de Brejinho, doutor Túlio. Teve 1.700 votos, alguma coisa assim, quase 1.800 votos. Os eleitores de Bolsonaro votaram em doutor Túlio. E alguns do PT também votaram, né? E o atual prefeito ganhou a eleição, foi para a reeleição. Aí está com um decreto em Brasília, um projeto de lei, que as eleições vai ser apenas a cada 5 anos. Não vai ter reeleição. Isso a partir de 2032. Ainda vamos esperar, nós estamos em 2026, vamos esperar esse tempo aí pela frente. E eu ouvi dizer que para senador esse ano vamos votar em 2 senadores nas eleições. Ouvi dizer, não é certeza. Só quando formar as chapas, os grupos políticos, é que nós vamos ter a certeza certa a senador, se vai ser um senador ou se vai ser 2 senadores nas eleições gerais desse ano de 2026. Então fica aí o meu apoio, desde já, ao pré-candidato a governador de Pernambuco, João Campos, filho de Eduardo Campos. E vamos juntos com o povo de Pernambuco, um povo de honra, um povo de garra, juntos nessa batalha para elegermos o filho de Eduardo. Se ele for, se Deus quiser, foi e será nosso futuro governador a partir de 2027. Tomará posse a partir de 2027. Por quê? Porque nós sabemos que a atual gestão do governo de Pernambuco é só fazendo empréstimo junto à Caixa Econômica, junto aos bancos, fazendo empréstimo e deixando o Estado em estado de dívida. Aqui mesmo tem uma PE 413 que parou aqui em Brejinho, que vai para Santa Terezinha. Foi muito bom para o povo, para o bem comum da sociedade. Não vou criticar o gestor que fez, porque isso é muito bom para a nossa comunidade, para o bem comum de todos, independentemente de partido político, de qual cor partidária você é. Isso aí foi uma obra que beneficiou tanto a mim, que sou do PSB 40, tanto a outros que é do mesmo partido do atual gestor aí, e uma obra que paralisou, que é essa obra que foi prometida lá no plano de retomada com o governador de Pernambuco, lá em Santa Terezinha, Paulo Câmara, o nosso deputado federal Gonzaga Patriota, o pré-candidato na época a deputado federal Pedro Campos, José Patriota, estava presente quando foi reivindicada essa obra. Disse que o dinheiro já estava em caixa, ia ser feita essa obra até Santa Terezinha. Mas a PE 413 parou na Vila de Fátima. Foram feitos apenas 11 quilômetros de pista para a população de Brejinho e de Santa Terezinha. Aí o povo diz, por que não fizeram essa obra toda? Aí ninguém sabe, né? Vamos esperar as eleições futuras. Nós, desde já, queremos abraçar o povo de Santa Terezinha que espera tanto essa obra. E vamos dar continuidade junto com o governo João Campos, que se ele for eleito em 2026 para governar Pernambuco. Se ele for eleito, nós vamos com certeza brindarmos com o povo de Santa Terezinha essa obra. Por quê? Porque Eduardo Campos, quando era governador de Pernambuco, veio a Santa Terezinha, Pernambuco,
fez uma promessa de 25 milhões de reais para fazer essa obra até Santa Terezinha dessa PE 413. Isso era uma promessa muito antiga, de muito tempo. E conseguimos. Nós de Brejinho, Pernambuco, conseguimos fazer até Vila de Fátima. Eu não sou o pai da obra, mas fui junto a um companheiro nosso aqui, que é engenheiro de Brejinho, estava presente. Pedro Guedes, daqui de Brejinho, estava presente nessa plano de retomada que o governador Paulo Câmara estava, junto com Gonzaga Patriota, José Patriota, Pedro Campos e tantas outras autoridades políticas, o prefeito Delcio de Gregório, os vereadores, Teógeno Lustosa, ex-prefeito de Santa Terezinha, e tantos outros companheiros, assistimos essa promessa que eles iam fazer essa PE 413 até Santa Terezinha. Infelizmente parou pelo meio do caminho. Mas vamos esperar os recursos e as horas certas para que em 2026, em 2027, Águas Novas e futuras eleições possam trazer resultado para o nosso povo pajéuzeiro. E não só aqui, como em tantos outros cantos de Pernambuco está precisando aí de reformas, e com certeza com João, a exemplo do seu pai Eduardo, que foi governador de Pernambuco, aqui eu muito me orgulho de ser pernambucano, e se Eduardo fosse vivo, com certeza, talvez se ele não tivesse ido em 2014 para a presidência da República, ele teria ido em 2018. Mas Eduardo fez falta ao Brasil, faz falta ao Brasil, mas continuamos o legado deixado por Dr. Miguel Arraes, deixado por Eduardo Campos, e agora vamos continuar com João Campos, futuro governador de Pernambuco. Então, um abraço a todos vocês, meus amigos e minhas amigas. Inclusive, eu quero até lembrar, deixei o seminário, só arrumei 2 namoradinhas, e ainda estou solteiro, né? Estou livre, estou desimpedido. Mas só que meu batistério ficou preso aí na Igreja Católica, houve um processo aí que eles não liberaram meu batistério, né? Inclusive, dia 21 de fevereiro de 2026, será o casamento do nosso amigo João Campos com Tabata Amaral. Então, parabéns aí ao casório do futuro governador de Pernambuco, prefeito do Recife, João Campos, com a deputada federal Tabata Amaral. Felicidade para vocês, é o que nós desejamos aqui, nós de Brejinho. Eu, Rosinaldo Januário de Farias de Brejinho, juntamente com todos nós do povo do Pajeú, de Afogados, Solidão, Guaraci, tantas outras cidades aí que o PSB, Itapetim, meu amigo Adel Moura, a prefeita Aline, tantos amigos e amigas boas aqui do sertão do Pernambuco, vai desejar aí ao novo casamento, uma felicidade para João Campos e Tabata Amaral. Então, um forte abraço, meus amigos e minhas amigas. Deus sempre no comando, para que venha boas águas em 2026 e que Deus continue sempre nos abençoar. Estamos juntos. Não estou aqui criticando a Igreja Católica porque não fui padre ou deixei de ser padre, mas sim porque sou cristão batizado e também devo muito aos meus amigos formadores, aos meus professores, enfim, a todos que estão juntos nessa batalha pela vida. Não existe dom melhor do que você estar vivo, para que aqui a cada dia, que a cada momento você possa abraçar um amigo, uma amiga e dizer que estamos juntos, firmes, fortes, lutando na caminhada por dias melhores para o nosso povo brasileiro, para o nosso povo do Nordeste, para o nosso povo do Norte, para o nosso povo do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, enfim, para as 5 regiões do Brasil e, enfim, não dizer para o mundo. A gente somos sinais de Deus aqui na Terra e queremos ser presença viva desse Deus que dá a vida, que controla, que nos orienta no dia a dia, que nos dá força para viver. Nada melhor do que o dom da vida.